Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar do RBFF11, né? Um fundo de fundos imobiliários, né? Ou seja, ele faz a gestão ativa e profissional de outros fundos imobiliários. Então a gente vai conseguir entender também um pouco como está o panorama do mercado de fundos imobiliários, tá certo? É, então, rapidamente aqui, antes, né, para algumas informações mais gerais relativo à taxa de administração e gestão, é de 0,78, tá? Sobre o valor de mercado. Isso aqui me agrada, tá? O fato de ser sobre o valor de mercado e não ser sobre o valor patrimonial, por exemplo, no caso concreto aqui, né, do RBFF 11, a gente está falando, né, de um recolhimento de taxa de administração melhor, já que ele está atrelado ao valor de mercado, né? Então, se a cota cai, o gestor ganha menos. Se a cota sobe, o gestor ganha mais. Melhor alinhamento que esse, para mim, não há, tá certo? E taxa de performance aí de 20% sobre o que excedeu o IFIX, né? O IFIX, lógico, é o grande benchmark aí do mercado de fundos imobiliários, tá? O fundo tem pouco mais ali de 238 milhões 783 mil reais em patrimônio, tá com 24.044 cotistas, tá certo? A gestora, né, é a Rio Bravo, aí, uma das grandes casas aí do mercado de FIIs, tá certo? Então, vamos para aquele belo overview, né, que a gente está acostumado. A gente já nota ali que tem uma discrepância, né, entre o valor patrimonial e de mercado, como quase todos os fundos imobiliários atualmente, né? Então, ele está sendo negociado aí a 93%, né, do seu valor patrimonial. Claro que isso aqui, em se tratando, né, dos FOFs, tem uma peculiaridade que a gente já vai falar já já, que quem é inscrito no canal talvez já consiga até explicar isso, né? Já deixa nos comentários antes de eu começar a explicar, tá? Mas o fundo tem 42 fundos investidos, tá? E no fechamento desse mês, né, nesse relatório, deu aí um dividend yield anualizado de 10,30%. Não custa lembrar que os rendimentos dos fundos imobiliários, na sua grande maioria, são isentos de imposto de renda, tá certo? Então aqui a gente vai dar um rápido panorama aqui do mercado de fundos imobiliários. Você teve uma queda, né, nesse mês ali de menos 2,58 no IFIX, destaque negativo, né? Como sempre, para o corporativo, né, que tem sido destaque negativo há bastante tempo, né, chegou a avivar um pouco de esperança nos investidores com a possível queda da taxa Selic, mas agora já reverteu novamente e já estamos num ciclo, né, de alta de novo da taxa Selic, tá? Então, mercado aí, né, o segmento de fundo imobiliário de desenvolvimento e de corporativo estão com as maiores perdas, tá certo? Então, você teve também, né, uma contínua abertura também na curva de juros, né, do juro longo ali, as NTN-Bs, né, que é, impactam de maneira bastante significativa na precificação dos nossos fundos imobiliários, tá certo? Aqui um pouco disso, né, que é o spread do dividend yield, né, dos fundos imobiliários de tijolo, que ele utilizou aqui contra uma NTN-B 2035, tá? Frisa-se, embora a gente esteja num ciclo de alta da Selic, evidentemente isso também tem impacto, mas o que é mais comum, o que é mais tecnicamente correto é você utilizar o título longo, né, uma NTN-B 2035, para poder calcular ali que seria o valuation, né, de um fundo imobiliário. E uma das formas, né, de medir o quão atrativo o fundo imobiliário está ou não é através do spread, né, o spread sobre essa NTN-B, né? Então a gente vê que, claro, já teve até momentos maiores, mas está tecnicamente num período atrativo, né, um pouco acima ali, inclusive, de um desvio padrão sobre a média de mercado, se a gente olhar ali o spread, né, que seria ali o prêmio de risco sobre a NTNB 2035, tá certo? Então, bem bacana também esse relatório aqui que o gestor trouxe, né? Então, em mercados, tá, mais de baixa, não costuma ser muito bom para os FOFs, né? Porque eles ficam não impedidos, mas ficam com maior dificuldade em realizar ganhos de capital, e uma das características, né, uma das vantagens de se investir nos FOFs é justamente a gestão ativa, né? Se ele só compra e carrega e nunca vende, aí teoricamente não teria muita vantagem, né? Você
teria, tudo bem, tem a vantagem da alocação dos FIIs que ele escolhe, mas o ideal é que os FOFs, né, claro que não dá para contar com isso todo mês, mas o ideal é que sim, haja ali de tempos em tempos ganhos de capital, e o mercado de baixa é mais difícil, tá certo? Então, uma coisa que a gente observou, né, num passado bastante recente, que é a maior alocação ali em CRI de papel para eles poderem manter uma receita, né, recorrente aqui, né, para não ter aquele impacto na cota que afugenta os investidores. Então eles começam a alocar mais nos FIIs de papel e menos em tijolo, né? Claro, tijolo hoje, né, eles estão com os maiores descontos, então teoricamente você também teria os maiores possíveis ganhos de capital, né? Então ele fala que ele vai começar a buscar mais uma renda recorrente, escolher FIIs, né, de papel ali que apresentam, né, uma carteira mais sólida e resiliente, tá certo? Vale ressaltar também que ele distribuiu 51 centavos, tá, por cota, né, o que a gente viu, e deu um yield de 10,30 ao ano, e ele ainda possui, né, 7 centavos ali de cota de resultado acumulado não distribuído, que ele pode utilizar nesse período de mercado mais desafiador. Inclusive, ele dá um guide nesse aqui, né, até dezembro de 2024. Deixa eu aumentar aqui, que isso aqui a maioria vê no celular. Então, vamos aumentar, né? De 49 a 53 centavos por cota até dezembro de 2024, ele tem distribuído aí 51 centavos, tá? Rapidamente aqui algumas movimentações. Ele concluiu, né, o investimento que ele falou no BC Fund, né, no BC Fund não, na verdade do BCFF11, né, que é o FOF do BTG que está passando por um processo ali, né, de fusão com o BTHF11. Ele, né, observou um desconto ali, um possível ganho de capital, e também alocação no XPCI11, né, um fundo de crédito aí da XP, que inclusive eu tenho na minha carteira pessoal, que está negociando também com desconto, né, está gerando ali uma rentabilidade de IPCA mais 9%, um fundo que é considerado um high grade, né? Embora, claro, se a gente pode esmiuçar a carteira e acabar discordando, mas enfim, em geral, ele se enquadra ali na categoria de high grade, tá certo? E aqui um pouco das posições que ele se desfez, né? O VGHF11, o XPMOLs, o LASK11 e o KNHY11, né? Gerou um ganho de capital pequeno de 1 centavo por cota, que a gente já vai ver nos resultados, tá? Antes a gente chega aqui, né, nas principais características dos FOFs, né, quando negociam com desconto, foi o que eu falei lá, que a gente precisa olhar isso aqui de modo mais detalhado. Então, hoje ele está com desconto, tá, de 7,2%, cota de mercado 59,40, cota patrimonial 63,69, tá certo? Então, porém, né, os fundos que o RBFF tem na carteira, eles também estão descontados, né? Então, se você assumir que esses fundos vão atingir o seu valor patrimonial, essa cota patrimonial também, ela teria que ir para R$ 76,25, né? Ou seja, mais 19,7 de desconto. Então você teria ali um potencial upside, né? Se corrigir o desconto atual e mais os descontos dos ativos que estão dentro da carteira, que a gente já vai ver detalhadamente quais são esses ativos, você teria um desconto ali de quase 30, né? De 28,4%. Lembrando que esse 19 aqui é apenas uma estimativa com base no valor de mercado da data de fechamento desse relatório e dos valores patrimoniais dos respectivos fundos imobiliários que o fundo tem nos seus ativos, tá? E esse 7,2, sim, esse aí já é, vamos dizer assim, mais certo, porque é de fato o que está sendo negociado atualmente, tá? Então, passando aqui para o resultado, né? Não tem grandes mistérios. Quando se trata de FOF, você tem o rendimento dos fundos imobiliários, que é quase sempre a maioria. Teve uma pequena alienação das cotas com lucro, tá? O que, claro, é sempre positivo, né? Que gerou ali aquele 1 centavo que a gente viu. E você ainda tem uma posição em caixa, que a gente já vai ver quanto na carteira, que também gera uma receita financeira para o fundo, tá? Então, um pouco está aqui da flutuação dele de maneira um pouco mais gráfica. Um fundo que já vem, né, distribuindo aí desde abril de 2024, 51 centavos, até
esse mês de setembro aqui, que é o mês do relatório, tá certo? E o resultado, né, ele oscila devido, né, às características, né, dos FOF, como eu falei, a questão dos possíveis ganhos de capital, e ele vai administrando essa reserva e busca linearizar aqui a distribuição para não ter tanta oscilação para os cotistas, tá? Agora, aqui também é um dado interessante, né? Você vê que vem diminuindo, que seria o ganho de capital não realizado, tá? Não confundir com o realizado, que foi o desse mês, por exemplo, quando ele compra e vendeu, registrou o ganho lá, deu 1 centavo. E aqui seria se caso ele, né, vendesse os ativos que ele possui hoje, né, ele geraria um ganho de capital de 66 centavos. Né? Em setembro, como eu falei, o mercado ficando mais difícil, né, a gente vê que esse ganho de capital não realizado, ele, né, diminui bastante. Né? Por exemplo, em junho de 2024, né, há pouco tempo atrás, teria mais de R$ 1 por cota ali de ganho de capital. Hoje você está com 66 centavos. E se o mercado continuar piorando, ou seja, os preços dos fundos imobiliários que estão dentro do RBFF continuarem diminuindo, você naturalmente vai ter menos ganho de capital. Tá? Lembrando que o ganho de capital nada mais é do que você comprar por um preço menor do que você vai vender, assim como você faz, né, na sua carteira pessoal, tá certo? Então, como a gente já viu, né, ele fechou ali com dividend yield anualizado de 10,3 em termos de rentabilidade, tá? Desde o seu início, a gestão coloca aqui de maneira muito transparente, tá? Embora desfavorável para ela, como vocês estão vendo aqui, deixa eu até aumentar, que eu esqueço que o pessoal assiste no celular, né? Então, aqui, ó, desde 2019, né, ele perde para o CDI e ele perde também para o IFIX, né? Então ele realmente não tem conseguido ali gerar um valor significativo para o cotista. Não significa que agora, nesse momento, ele não possa vir a gerar, dependendo do horizonte temporal que você tiver, mas o histórico não ajuda muito, de fato, o FOF aí da Rio Bravo, tá? Nos últimos 12 meses, né, não é nem só 2024, meio que essa trajetória se mantém, até que ele teve um período que ele negociou bem próximo ali do IFIX, mas quase sempre abaixo e acima do CDI, mas atualmente, né, ele caiu bastante junto com o mercado, né, caiu mais do que o IFIX, então ele realmente não tem conseguido nem bater o seu benchmark, tá? Então, enfim, é um fundo para a gente acompanhar, eventualmente não é aquele fundo que nos dá uma segurança para você comprar, né, e esquecer, porque historicamente ele não tem conseguido gerar um resultado maior do que a média do mercado, e é o que ele de fato se propõe, mas pode ser que tenha ali oportunidades pontuais, tá certo? O número de cotistas até que vem crescendo, né, mesmo no mercado desafiador, chegou ali a 24.044 cotistas. Aqui a atribuição de performance, alocação estratégica, vamos olhar aqui que está melhor, está mais didático aqui. Né? Então, a alocação aqui da carteira do gestor, tá aqui, a gente chega até uma das partes mais importantes, que é de fato você ter acesso ali ao que o gestor está pensando e como ele está investindo. Né? Então, ele está com uma alocação de 25% em CRIs, né? Bem próximo de shopping, né? Ou seja, ele está apostando muito nesse segmento de shopping varejo, logística também com 20,6, enfim, corporativo com 12,4, os demais aqui, posições menores do fundo, também chama a atenção que ele tem outros FOFs na carteira, ou seja, ele está enxergando oportunidade no segmento, né, como um todo. O fundo está 96,1 alocado e 3,9 em renda fixa, né, que seria nada mais do que o seu caixa ali, tá? Então, aqui em relação, né, ao benchmarking, que é o IFIX, né, você vê que ele está sobrealocado no que diz respeito a shopping, bastante sobrealocado no que diz respeito a shopping, levemente sobrealocado no que diz respeito ao segmento de logística e também, né, sobrealocado no corporativo multiativo, enfim, aqui ele coloca, né, outros, mas o CRI mesmo que ele está subalocado em relação ao IFIX, tá? E que ele já disse que talvez, né, a gente possa ver essa distância diminuindo, já que o mercado mais desafiador,
os FOFs vão começar a buscar mais os fundos de papel, tá? E aqui a gente chega na carteira do fundo, né? Talvez no ápice ali desse vídeo, que é você ter acesso de fato a como um gestor profissional de fundo imobiliário está investindo. E a maior posição, né, com 7,6, é o BTLG, aí, o Fundo Imobiliário de Logística do BTG, seguido pelo RBVA, o RCRB, que são fundos da própria casa, né, com 6,9, 6, enfim, as quatro maiores posições aqui, acima, né, de 6,5 ali, e o LASC11, que ele até diminuiu um pouco, mas ainda mantém uma posição significativa, né? Outros nomes aqui, não vamos passar, né, um por um. Eu marquei aqui de amarelo, tá? Os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira pessoal, isso você também precisa levar em consideração na hora de investir no FOF, né? Se você realmente gosta de acompanhar, claro que você, ao comprar um FOF, você delega uma parte, né, dessa seleção de ativos para o gestor, mas se você vê que o gestor também tem quase todos os fundos imobiliários que você tem, eu não vejo muito sentido, né? A diversificação ela fica um pouco prejudicada. Eventualmente o gestor pode trocar, né, todos esses fundos aqui no mês subsequente, mas não é muito isso que acontece no mercado de fundo imobiliário, tá? Isso geralmente, essa troca um pouco mais rápida é geralmente mais em ações do que em fundos imobiliários, até pela liquidez, profundidade do mercado, tá? Então, tá aqui alguns fundos, né? O Tegar, o Bresco, o JSRE, o VILG, XPLG, VISC11, XPMOL, todos eles que eu tenho, você deixa nos comentários aí qual que você tem também, se você está ou não está alinhado com o gestor da carteira, tá? E aqui agora, para a gente finalizar o vídeo, ele coloca aqui a alocação que ele tem, né, por gestora. A maior alocação são em fundos da própria casa, né, com 24,5. Isso é uma constante aí, né, em quase todos os FOFs, que é o fundo de fundos alocar em fundo que é da própria gestora, né? Então, por exemplo, você vai ver lá o fundo do VIF11, que é o FOF lá da 20 Partners. Você vai ver vários fundos ali, o Bino, enfim, o Viur, com uma presença forte, assim como se você for. A gente gravou um vídeo aqui, o Multiestratégia da Aliança também tem fundos imobiliários da Aliança lá, enfim, é uma característica de, diria que, para não ser injusto, né, vamos falar 90% dos POFs, tá? O mercado ainda não deu esse passo aí nessa governança de proibir, né, que o fundo invista em ativos da própria casa. Claro, o mercado talvez precise crescer um pouco mais também, né? Se você proibir, você vai acabar limitando muito a estratégia do gestor, tá certo? Então, por hoje era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Bastante informação aqui interessante, mesmo que você não vá comprar, eu, por exemplo, ainda não tenho esse fundo aqui na minha carteira, mas é bom acompanhar os FOFs para a gente ter uma visão do mercado, saber para onde o gestor está indo, qual o setor que ele está mirando, tá certo? Então, por hoje é isso. Deixa um like aí, por favor, tá? Para ajudar esse vídeo a chegar aos investidores e investidoras de todo o Brasil. Grande abraço.